Quem é que conhece a Vida é Bela, o Groupon, o Let Bónus? Toda a gente conhece. A empresa em que eu estava, que ajudei a começar, chamava-se Buy With Me. O conceito é o mesmo. Nós arrancámos em maio de 2009, começámos 6 meses depois do Groupon. Na altura eram 5 ou 6 pessoas, eu comecei como investidor na empresa e depois, quando levantámos o primeiro round de capital, entrei para a empresa full-time. Eram de cerca de 10 pessoas na altura. Foi uma experiência fantástica, foi um negócio em hipercrescimento. Nós que fomos desde 10 empregados, quando eu entrei, até 200 empregados e de 2, 3 milhões de vendas para 35 milhões de vendas em cerca de 18 meses. Portanto, foi um roller coaster em termos de velocidade. Levantámos 36 milhões em termos de capital de risco e depois acabámos de vender a empresa ao Gilt Group, que os senhores provavelmente conhecem se vende roupas em desconto nos Estados Unidos. O que é o negócio? No fundo é uma plataforma transacional, portanto temos o website onde se compram os cupons e depois tem duas audiências muito importantes. A parte dos consumidores, onde chegamos a cerca de 1.300.000 utilizadores, e depois a parte toda dos retalhistas, que são os restaurantes, os spas, cabeleireiros, tudo o que é indústria de serviço ao consumidor, nós comercializávamos. E o objetivo da plataforma é, obviamente, trazer clientes novos para os retalhistas. Cerca de 60% do nosso staff eram pessoas que estavam em vendas ou em áreas de suporte a vendas. Tínhamos vendas, account managers, que eram as pessoas que geriam o relacionamento com os retalhistas. Tínhamos merchandising, que são as pessoas que planeiam que deals é que vamos ter e quando é que vamos correr. E depois temos uma equipa toda de produção dos deals, porque aquelas imagens e os textos que aparecem, tem uma equipa toda por trás, em termos de escritores e design gráficos. Portanto, há uma cadeia de valor humana muito grande para executar estes deals, desde o vendedor que fala com o restaurante ou com o spa, até depois o account manager que gera a relação com esse mesmo restaurante ou spa, até a equipa de produção gráfica e depois até no fim dessa cadeia de valor, toda a gente que faz a parte de gestão de relacionamento com consumidores quando há queixas ou problemas. Em termos de vendas, nós tínhamos cerca de 1000 deals por mês, o que significava tínhamos de ter cerca de 10.000 contactos com retalhistas. Portanto, havia um processo comercial muito grande. E, no fundo, era uma fábrica de fazer deals. Como é que nós avaliámos a solução da Salesforce? Isto é um bocadinho uma visão de retrospectiva, que é hoje em dia quais é que foram os benefícios que tivemos. Quando a empresa arrancou, quando eram cerca de 10 pessoas e eu entrei, nós trabalhávamos essencialmente com folhas de Excel. Era um bocadinho, como estávamos a falar um bocadinho na hora em Tunes, era dessa forma que é gerido o processo comercial. Eu, da maneira que pensei, na altura quando falei com o capital de risco nos financiou, podemos pensar que é uma startup, portanto tínhamos um capital limitado, tínhamos cerca de 5 milhões. A melhor maneira de pensar, quando estávamos numa fase tão inicial como essa, é pensar quanto é que isto vai custar em relação ao custo de um vendedor. E era cerca de 2 a 3% do custo de um vendedor. Portanto, bastava imaginar que o aumento da produtividade do vendedor fosse em 2 a 3% para justificar que isto fazia sentido. Portanto, essa foi a forma como pensámos inicialmente. Vendo em termos de, olhando para trás, quais é que foram os principais benefícios, o número 1 foi a questão de aumentou imenso a produtividade dos nossos vendedores. Ganhámos cerca de 50% em termos de produtividade por vendedor e uma série desses ganhos materializaram-se logo no início. O que é que vieram desses ganhos? Um é parte da gestão de leads, tornou-se muito mais fácil. A questão do web to lead, portanto, os inbounds tinham um processo muito mais fácil de seguir e verificar quem é que vendia. A questão de gestão dos territórios, portanto, quem é que cobra o quê, portanto, deixámos de ter conflitos entre os vendedores e garantir que tínhamos uma cobertura muito mais eficaz. Uma parte muito importante permite uma monitorização muito maior do esforço comercial. Há uma expressão em inglês que eu gosto muito que é "people respect what you inspect", ou seja, nós começámos a conseguir ver quantas chamadas é que cada vendedor fazia, quantos contactos é que tinha, quantas reuniões é que tinha, e isto tudo acaba por ser muito importante, porque conseguimos, à medida que se consegue aumentar a atividade da força de vendas, normalmente, ao fim de algum tempo, a não ser que as coisas estejam mal definidas, há sempre um aumento das vendas. E nós vimos isso de uma forma muito significativa. Por último, houve uma componente também muito importante, que é o Salesforce ajuda muito na questão do treino dos vendedores. O que é que quer dizer com isto? Como se tem o registro todo dos contactos comerciais, uma das coisas que nós conseguimos ver na nossa força de telesales era qual é que era a velocidade com que eles faziam chamadas para os clientes. Se a chamada, e havia uma questão muito interessante nesta indústria, que é uma janela de oportunidade para contactar, por exemplo, um restaurante que é só entre as 9 da manhã e o meio-dia, porque da parte da tarde eles já tiveram a servir os almoços e depois jantares e não é uma boa altura para contactar. Portanto, a janela de oportunidade para contactar um potencial cliente para nós é muito pequena, então o fazer as chamadas todas dentro dessa hora, dentro desse intervalo é muito importante. E o que nós observámos ao princípio é que os vendedores ligavam,
depois a seguir, passava 5 minutos, fazia uma segunda chamada, passava outros 5 minutos, fazia outra chamada. O que é que isto significava? Não estavam a preparar bem, antes de quando chegam de manhã, as chamadas que iam fazer. E nós só conseguimos descobrir isso porque tínhamos os relatórios todos da Salesforce para ver qual é que era a prioridade dos contactos e como é que eles eram feitos. Ao conseguirmos usar isso para depois treinar as pessoas para prepararem as chamadas todas antes dessa janela começar, só isso foi um aumento muito grande em termos de produtividade. O segundo aspecto que ajudou bastante foi toda a migração do processo de um sistema em que tínhamos folhas de Excel, e-mail e mais 3 ou 4 ferramentas distintas para gerir esta cadeia de valor que eu falei inicialmente, desde ter o primeiro contacto com um restaurante até termos o deal no nosso website, até fazermos o apoio ao consumidor depois, para uma plataforma única. O que eu achei mais fascinante nisto tudo é que isto foi feito sem programadores, sem grandes desenvolvimentos. No fundo, o que fizemos foi instalarmos primeiro o CRM e aplicámos isso ao processo comercial e depois, pouco a pouco, usando os workflows que existem de forma nativa no Salesforce, criámos essa rede de processos que permitiu com que tudo fosse muito mais agilizado. Desde coisas, por exemplo, assim que temos a produção do deal pronta para o comerciante ver, ter um e-mail automático, vai e depois vê se ele já viu esse e-mail para sabermos se podemos telefonar, a ver se está aprovado ou não. Coisas simples, mas que relativamente fazem muita diferença em termos de agilização do processo, para não ter uma situação em que estão sempre a passar de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, e em que é tudo colado com e-mails e com folhas de Excel. Uma terceira é uma forma mais tradicional que também nos ajudou bastante, foi toda a questão de fazer o Customer Service. Anteriormente era feito com base numa folha de Google Excel, passámos para o Salesforce, deu um resultado bastante bom em termos de aumentar o follow-up, não tanto em termos de redução de custos, mas em termos de um melhor follow-up. E também uma coisa muito importante, que era ajudar-nos a perceber um early warning quando tínhamos problemas com um determinado retalhista. Porque quando se começa a ter um consumidor a queixar 2, 3, 4, 5, o conseguir ver isso de uma forma agregada ajuda bastante em termos de perceber há aqui um problema, temos de fazer algo de uma forma proativa para gerir a relação com esse retalhista e com os consumidores que estão a usar esses vouchers. Por último, havia uma questão que também foi muito importante. Se verem do ponto de vista de uma empresa que é uma startup e que está a crescer, e tem forte crescimento, a maneira como nós concorremos contra os nossos competidores é, no fundo, inovando mais depressa que eles. O facto de termos todo o universo de aplicativos que existem no App Exchange, que são, hoje em dia, Bruno, corrijo-me, mas creio que já são aos milhares, ajuda bastante, porque há sempre alguém que já desenvolveu algo que pode, com nenhuma ou pequenas adaptações, ser utilizado no nosso negócio. No nosso caso, foi utilizar um aplicativo para a gestão do calendário, porque a gestão toda de calendários de quando é que se vai recorrer um deal, em que dias é que se corre é muito importante, porque toda essa sequência aumenta muito as vendas. E depois também foi a utilização de ferramentas para geoanálise da performance dos deals. Ou seja, o que nós víamos era quando corria um deal, os consumidores que o compravam, onde é que estavam localizados, e o que é que isso dizia em termos de localização dos deals. Por exemplo, é melhor correr um deal com um restaurante na Baixa versus com um restaurante em Oeiras, versus com um restaurante em Cascais, e qual é que é a subposição de consumidores. Uma aplicação dessas, se fosse desenvolvida de raiz, teria sido extremamente cara de fazer e impossível dentro dos orçamentos de uma startup, mas nós simplesmente alugámos, entre aspas, uma ferramenta que já existia no App Exchange e com um investimento bastante reduzido nos permitiu melhorar muito o nosso negócio. E isso foi priceless.